Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí, dando continuidade aqui ao curso de Sistemas de Potência a Vapor, onde a gente está aqui no módulo de Operação e Manutenção, onde nessa videoaula a gente vai estar tratando de quê? De comandos de uma caldeira, alguns cuidados especiais que o operador de caldeira tem que ter, a casa da caldeira e tratamento de água. Com relação aos comandos, as caldeiras a gente vai ter uma diversidade de tamanho e de automação muito grande. Então a gente vai ter caldeiras controladas por painéis desse tipo, instaladas dentro da sala de caldeiras, assim como a gente pode ter caldeiras aí de grande porte, caldeiras industriais controladas por um sistema central à distância em um prédio fora da casa de caldeiras, como está representado aqui. O importante nos dois controles é que o técnico, no caso o operador, tenha conhecimento das propriedades, dos parâmetros de operação dessa caldeira e quais são as condições ideais que eles devem ter, qual deve ser a temperatura nesse ponto, a pressão desse ponto, a vazão desse ponto. Então esses são os valores, são os parâmetros principais que o operador deve conhecer e entender o que é que pode influenciar, o que é que pode prejudicar, fazer com que essa caldeira opere com parâmetros diferentes daqueles que ela foi projetada, daqueles que estão prescritos lá no manual do fabricante. Com relação aos comandos, os painéis mais simples eles vão conter pelo menos o contator de acionamento do motor da bomba, um relé de proteção do motor da bomba, um relé de controle de nível que vai desligar a caldeira se o nível estiver muito baixo, que vai ligar a bomba se o nível tiver chegar no parâmetro mínimo, que vai desligar a bomba quando o nível estiver no parâmetro máximo. Vai ter um alarme sonoro quando tiver alguma condição de nível abaixo do mínimo de água, por alguma falha de alimentação, por exemplo. Quando tiver alguma falha de chama, também vai ter alarme sonoro, porque isso vai gerar uma queda de pressão na caldeira. Quando a gente tiver uma pressão alta também vai ter um alarme sonoro, se tiver uma falha na válvula de segurança e a caldeira estiver operando numa pressão acima da sua pressão máxima de trabalho admissível. Vai ter uma chave geral de liga e desliga ali do próprio painel. Aí vai ter chave da bomba para você selecionar a condição de operação dela, seja automático, manual ou desligado. Chave do queimador também, nas condições automático, manual e desligado. Lâmpadas de nível que vão estar indicando, vão estar acesas quando tiver nível baixo ou quando tiver nível alto. Quando tiver nível abaixo do mínimo, ela também deve ter um sinalizador. Acionamento de bomba e queimador, que vão estar identificando se a bomba está ligada ou desligada, se o queimador está ligado ou desligado. E também vai ter lá um pressostato de alta pressão que vai estar desligando o queimador se a caldeira estiver numa pressão acima da sua pressão máxima de trabalho admissível. O operador ele vai ter que ter alguns cuidados especiais, apesar de a gente ter muito processo automatizado hoje, existem alguns cuidados que o operador deve ter. Então o primeiro cuidado é manter a sala da caldeira limpa e ventilada, e essa ventilação é muito importante, principalmente quando a caldeira utiliza de um combustível gasoso, que numa possibilidade de vazamento pode causar um acidente, uma explosão. Então essa ventilação é importante para diluir esse gás, caso haja o vazamento dele. O operador ele deve olhar periodicamente o manômetro de gás de combustível, que vai estar identificando se tem gás suficiente para a operação da caldeira. Ele deve sempre estar verificando a pressão e o nível da caldeira, tanto as pressões mais altas quanto os níveis mais baixos. A queda de pressão também pode estar associada a uma falha de alimentação, a uma falha de chama. Então, verificar a pressão, nível de caldeira e a partir daí tentar identificar se houver uma variação muito brusca, identificar algum tipo de falha. É importante verificar o aspecto do condensado, porque a condição dele, de coloração, de nível de poluição, ela vai dar um indicativo do nível de corrosão das tubulações, do nível de sujeira das tubulações, da situação do filtro, etc. A cor da chama, ela também vai dar um indicativo aí de mistura ar-combustível, se o queimador está bem regulado ou se ele está mal regulado, se os bicos injetores estão sujos ou não.
verificar periodicamente a estanqueidade na linha de gás. Então, se é uma caldeira que utiliza como combustível um gás, fazer periodicamente alguns testes de estanqueidade para detectar possíveis vazamentos de gás que podem causar explosão. Olhar a cor dos gases de exaustão, que também é um indicativo de uma boa regulação do queimador, né? Se tem muito ar entrando no queimador, se tem pouco ar entrando no queimador. Uma outra condição é nunca apertar o parafuso ou porca com a caldeira em operação. Isso é uma condição que pode gerar um risco de explosão. Verificação da temperatura de saída de gases, que deve estar próxima da temperatura do vapor que é produzido. Havendo uma diferença de temperatura muito alta, é um indício de que a troca térmica não está sendo muito boa na caldeira, e aí isso pode ser sujeira, né, incrustação nas serpentinas. Então é importante fazer essa limpeza a partir de uma verificação de temperatura muito alta. Garantir que o condensado volte ao sistema, né? É importante fazer a recuperação desse condensado, que ele é uma água pré-aquecida, né? Já está ali a 90, 100 graus, então é mais fácil evaporar ela. E além disso, também é uma água que já foi tratada, né? Que já teve o seu tratamento para desmineralização, por exemplo. Além disso, o operador deve observar as condições de motores, de bombas, ventiladores e manômetros, que são dispositivos que vão estar contribuindo para uma boa operação da caldeira. É importante também realizar várias vezes ao dia. Recomenda-se que a cada hora seja feita a descarga do lodo de fundo da caldeira. Que é o quê? Que é um resíduo que vai estar lá se separar, né, da água, principalmente por conta dos tratamentos pelos quais essa água vai passar. A casa da caldeira, ela deve estar sempre limpa e organizada. Ela deve ser um ambiente de acesso restrito ao operador. Então, pessoas que não têm treinamento para operar aquela caldeira não devem ter acesso, né, a esse ambiente. Ela não deve estocar nenhum material, ela não pode servir de almoxarifado. Ela deve ser mantida bem ventilada e arejada para evitar, né, para diluição de gases, caso haja algum tipo de vazamento. Ela deve ter saídas em posições opostas para facilitar, né, uma condição de emergência. E deve ser conectada ao circuito de geradores, né? Caso haja uma falha na rede elétrica, essa caldeira deve continuar sendo alimentada, né, por uma rede elétrica auxiliar ou emergencial, que é normalmente um grupo de geradores. Ela recomenda-se que ela tenha uma mesa com cadeira e na lanterna com pilhas, né? Caso haja uma falha de iluminação, o operador tem acesso a algum tipo de iluminação. Lá deve constar um livro de anotações diárias da caldeira, onde o operador vai registrar as condições de operação ao longo do dia, as verificações que foram feitas, alguma irregularidade identificada, o manual de operação do fabricante, a NR13, sensor de presença de gás, né? Se houver vazamento, esse sensor vai dar um alarme e aí se tomam as medidas necessárias para evitar um risco de explosão. E as tubulações, elas devem estar rebaixadas no piso, né? É importante que elas não estejam aéreas para evitar, né, a dificuldade de locomoção, evitar acidentes, quedas e tropeços. Aqui a gente fala um pouco de tratamento de água. Então, a água, ela vai ter aí minerais, né, que vão promover incrustação nas serpentinas, dificultando troca térmica. E ela também vai ter um oxigênio dissolvido que vai promover o efeito de corrosão. Então, o interessante, né, a idealização é de uma água destilada para ser utilizada na caldeira, porém, nem sempre é viável tecnicamente. É importante para o operador estar acompanhando a qualidade da água, né, e também estar verificando as incrustações nas serpentinas. Normalmente, essa qualidade da água é realizada por uma análise técnica, que normalmente o responsável por ela é um engenheiro químico, e a partir dessa análise técnica ele emite um laudo e a recomendação de tratamento que deve ser realizado para garantir que essa água esteja na caldeira nas condições especificadas pelo fabricante da caldeira. Então, o tratamento de água pode ser com abrandadores, com desmineralizadores, pode ser com remoção de sólidos em suspensão e remoção de oxigênio dissolvido. A partir disso, né, essa remoção de sólido em suspensão é justamente o que vai estar formando o lodo no fundo da caldeira, e aí esse lodo vai estar sendo removido, né, de maneira horária, com uma periodicidade horária, diretamente para esgoto.
A água, né, ela pode ter condições aí de pH de 10 a 11,5, dureza total de 0, sólidos totais menores do que 3 gramas por litro, sólido dissolvido menor do que 0,3 gramas por litro e oxigênio dissolvido de 0. Isso aqui são alguns padrões referenciais, né, alguns valores para alguns tipos de caldeira, mas deve se atentar ao que o fabricante solicita, né? O fabricante vai identificar lá quais são as melhores condições de água para a operação da sua caldeira, e aí é importante que você faça o tratamento para garantir isso. Então, consultar as especificações do fabricante e realizar sempre a análise técnica, né, da qualidade da água, com base numa amostra que é removida na tubulação de descarga de lodo. Então, é muito importante que a amostra de água que seja direcionada para análise, ela seja coletada na tubulação de descarga de lodo. Aqui a gente tem um relatório, né, de tratamento de água para hospital, identificando alguns parâmetros referenciais para a operação da caldeira. E a gente fica por aqui nessa primeira parte quando se trata de operação. A gente vai dar continuidade no próximo vídeo também tratando de operação, falando de algumas rotinas, né, de partida de caldeira, e eu espero de vocês aqui. Até mais, galera.